Está começando o nosso quarto e último bloco da nossa terceira aula sobre a escatologia. Estamos tratando da morte e especificamente na ótica do termo. A morte como o fim da possibilidade que nós temos nesta aventura terrena de mudar do bem para o mal, do mal para o bem, da luz para as trevas, das trevas para a luz, do pecado mortal para a vida da graça e da vida da graça para o pecado mortal. Essa possibilidade, esse trânsito, essa mudança são realidades indiscutíveis, são factuais, todos nós experimentamos com a nossa própria existência. Não precisamos dar exemplo dos outros. Nós mesmos temos essa possibilidade. Sabemos que podemos, com o nosso livre-arbítrio, das trevas transitar para a luz, da luz para as trevas. Tanto podemos dizer, na ótica da parábola do filho pródigo, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Isto é, estou cheio do Senhor. Quero ir embora. E também na pocilga, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, não quero mais viver nas trevas, vou para o meu pai. Então, na parábola do filho pródigo, nós temos essas duas possibilidades e elas são bem reais só até a hora da morte. Com a morte, não há mais possibilidade disso. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Me parece que esse texto é bem contundente, porque remete a uma questão crucial, que é tão preciosa para nós. Eu dizia em outra ocasião, citando, me parece, a música de Almi Sater, ando devagar porque já tive pressa. Obviamente que para certas coisas não podemos ter pressa, mas para outras temos que ter. A frase dele na música, ando devagar porque já tive pressa, se refere à sofreguidão de querer fazer coisas, etc., né? A experiência, os anos, os cabelos que ainda existem, já brancos, etc., a própria aventura da vida que vai deixando a gente alquebrado, etc., convidam a gente a não ter tanta pressa, a não correr com muita sede ao pote, etc., porque muitas realidades convém que a gente faça com uma certa celeridade, sim, mas não tão rápido, não tão afoito, mas outras coisas não. Outras coisas temos que ter pressa, e muita pressa. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Enquanto temos tempo, eu ainda tenho tempo de pedir perdão, eu ainda tenho tempo de recomeçar, eu ainda tenho tempo de me interessar por aquela pessoa, eu ainda tenho tempo de dedicar amor, de estar perto, de reaproveitar, de desfrutar mais do que qualidade de vida, por favor. Qualidade de vida é um tema até pagão. Mais do que qualidade de vida, mas a desfrutar do que a vida nos possibilita, do tempo precioso que eu tenho aqui para fazer o bem. Olha o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Olha que bonito. Você semeando bem para as pessoas. Quem disse a você que você está perdendo tempo quando você perdoa, quando você ajuda, quando você aconselha, quando você sorri, quando você dedica de fato do íntimo do seu coração, na medida de suas possibilidades, é verdade. Quem é que pode se arrepender disso? Quem é que pode? Olhe para trás, faça uma revisão da sua vida. Meu Deus, aqui, eu fiz o bem, eu ajudei aquela pessoa, ou eu ajudei aquelas pessoas. Isso traz mais do que uma realização psicológica, emocional, etc. Isso é bíblico. Meu Deus, o tempo que Deus me deu, eu não desperdicei, eu não relaxei. Olha o versículo, o verbo relaxar, aparece ali no versículo 9. Não relaxou, aproveitou bem o tempo, enquanto temos tempo. Depois vem uma coisa secundária no versículo 9. Você vai ser recompensado. Nenhum bem que você faz aqui na terra você deixa de receber a recompensa, de uma ou outra forma, e não necessariamente daquela pessoa. Aquela pessoa pode passar e você pode nunca mais ver a pessoa. Mas o bem que você fez àquela pessoa, Deus não esquece e no momento certo vai recompensar você.
Ainda que entre o bem que você fez e a recompensa venham punhaladas, venham patifarias sem vergonhices que outras pessoas podem fazer para você. Mas no momento, isso é bíblico, isso é profético. Versículo 9, por favor. A seu tempo colheremos. E alguém pode até dizer, mas fulano fez o bem da vida inteira e não foi recompensado pelas pessoas e morreu. O tempo dele de colher, o tempo dele de receber a recompensa no céu. Por isso, é conveniente, eu pelo menos peço a nosso Senhor, Senhor, se algum bem eu fiz ou estou fazendo ou venha a fazer, se o Senhor puder permitir que eu colha nesta vida, sem dúvida alguma, com o quê? Com graça, não é com dinheiro, porcaria de bens materiais, mas com alegria, com gozo, com paz. Eu te peço. Tu é quem sabes. Eu não fiz pensando em recompensa e assim por diante, não. Mas tu não prometeste? Para aquele que faz o bem, ele a seu tempo vai colher, vai receber aquela graça, aquela dádiva. Se o Senhor puder, me dê já nesta vida, como o Senhor prometeu a Pedro. Quem deixa a sua casa vai receber 100 vezes mais nesta vida, com sofrimentos, com perseguições, é verdade, e também na eternidade. Isso é muito jubiloso, é muito gozoso, é maravilhoso. Então, enquanto temos tempo, olha que convite. Você tem tempo. Na ótica da Bíblia, uma pessoa que olha para trás e fica profundamente perturbada porque desperdiçou, e pode acontecer conosco. Pode acontecer conosco. São Francisco de Assis desperdiçou muito tempo dele com leviandades, com uma vida devassa. São Paulo desperdiçou muito tempo perseguindo a igreja de Cristo. Não desperdiçou. Ele não perseguiu a igreja de Cristo. Quanto tempo ele desperdiçou? Santo Agostinho, no livro Confissões, diz o seguinte: tarde te amei. Tarde te amei. Ó beleza tão infinita, tarde te amei. Quanto tempo ele desperdiçou? Santa Mônica precisou quase de um quarto de século, rezando, chorando pela conversão do filho. Mas, enquanto temos tempo, quem percebe isso e compreende que o tempo passa rápido, que ele não é eterno, não vai desperdiçar o seu tempo com bobagens, com... o que mais, meu Deus do céu? Com coisas vãs, com coisas passageiras, fúteis. Eu tenho mais o que fazer. Eu acho tão bonito que essa frase, dita no seu devido contexto, não tenho tempo para ler essas porcarias, eu não tenho tempo para estar assistindo essas bobagens, eu não tenho tempo para ouvir conversa mole, conversa fiada, sabe? O abuso que você sente quando você é perto de uma pessoa que vai jogar a conversa fora, falar mal da vida alheia, desperdiçando o tempo precioso. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho uma eternidade que me aguarda, o tempo está avançando. Que coisa interessante, impressionante, porque quando chegar a hora derradeira, como eu me encontrar naquele momento derradeiro, isso vai definir a minha eternidade, se longe de Deus ou com Deus. 1 Coríntios 15, 24. São Paulo está falando da ressurreição, fala também do Cristo que vai vir na glória, e o versículo que nos interessa é este: depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo principado, toda potestade e toda dominação. O texto que nos interessa aqui, o fim. É o fim. O fim de uma aventura, e creio que para todos nós, cheia de altos e baixos, cheia de momentos impetuosos e momentos de desânimo, momentos de raiva, de revolta, mas também de serenidade, de alegria, de paz com Deus, e não necessariamente de paz com Deus, porque eu estou brigado com Deus, enfim, a nossa aventura humana possibilita isso. Ora frequentando a igreja, ora relaxado, ora preocupado, mergulhado com as coisas vãs, ora não, realmente centrado, para falar como jovens, focado na eternidade, na felicidade sem fim. Está chegando o fim, está chegando o fim, está chegando o fim.
E fim significa fim também da possibilidade de transitar do mal para o bem e do bem para o mal, da luz para as trevas, das trevas para a luz, do estado de graça para o estado de trevas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, esse texto é muito conhecido de vocês, porque já foi aqui abordado em 10 anos, centenas de vezes. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. O fim é isso. Está morrendo? Vai agora, na hora da morte, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Vai receber a recompensa. E não vai ter outro tribunal. Não vai ter segunda instância. Não vai ter embargo de infringimento. Como é? Embargo de infringimento. um nome estrogonófico, doutora. Embargos de infringência para procrastinar, para botar mais na frente, para tentar encontrar um vício processual, um vício de mérito. Tem isso não, meu amigo, tem não. É somente um julgamento e é o derradeiro. E não vai haver uma segunda chance. Não vai ter segunda instância, nem terceira, nem 15ª instância. É somente um tribunal de Cristo e ponto final. Capítulo 6, versículo 2. Todos juntos? Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora. Então, conversão não é para ontem, nem para amanhã. É agora. Advérbio de tempo, agora. Então, deixar um pouco para... Não, Senhor, deixa que eu despeça, Bom, já é o tema da homilia de amanhã, não vou dizer, senão perde a graça, não é? Deixa que eu vou enterrar os meus mortos. Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Isso é tema de amanhã. Se eu explicar agora, perde a graça a homilia de 5 segundos de amanhã. Mas o tempo favorável é agora. É para hoje. Conversão é para hoje, porque o tempo está se esgotando, o tempo está acabando. E o último texto, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes animai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Sabe o que é empedernido? Empedernido vem de Petrus. Petrus sabe o que é? Pedra. Empedernido é endurecido. Vocês sabiam que uma pessoa, o pecado, produz no coração da pessoa, reiteradamente, um pecado feito muitas vezes e vários pecados cometidos muitas vezes, durante muito tempo. Sabe o que é que isso pode acontecer na alma, produzir na alma da pessoa? Ela fica petrificada. E um coração de pedra é semelhante... Qual é aquela doença? Me digam que o médico, quando bate e pergunta, está doendo? Não estou sentindo dor nenhuma. E precisa amputar porque já apodreceu, enfim, já está necrosando. São várias as enfermidades, né? Partes do... Várias partes do corpo que você não sente mais nada, porque já apodreceu. Gangrena é uma delas, enfim. Também do ponto de vista espiritual, o coração da pessoa pode chegar a essa situação. Então, o tempo é agora. Quanto mais você vai deixando para o final, mais petrificado vai ficando o coração. O que significa? Insensível. E quando você perde a sensibilidade, você não se comove mais com a dor da pessoa, com o choro da pessoa, com a súplica da pessoa, com o sofrimento da pessoa. Você se torna fechado, refratário para a caridade, para a bondade, para a generosidade. O que é terrível, deixa a situação da alma da pessoa bastante comprometida. Eu vou usar os 3 últimos minutos, estourando já um pouco o tempo, para citar Santo Tomás de Aquino,
presbítero e doutor da igreja, que na sua obra Suma contra os Gentios, no tomo 4, no artigo capítulo 95, ele explica de uma forma científica, numa linguagem um pouco mais rebuscada, por que convém que na hora da morte a situação da alma da pessoa se estabilize. A alma está em um estado mutável enquanto se une ao corpo, mas não depois que se separa do corpo. Porque a disposição da alma move-se acidentalmente por algum movimento do corpo. Uma vez que o corpo serve à alma para as operações dela, naturalmente foi dado à alma este corpo, para que, existindo ela nele, se aperfeiçoe como se fosse movida à perfeição. Portanto, quando for separada do corpo, não estará em estado de ser movida para o fim, mas de descansar no fim conseguido. Assim, a sua vontade será imóvel quanto ao desejo do último fim. Do último fim depende toda a bondade ou maldade da vontade, porque alguém quer bem quando quer qualquer bem para um fim bom, e quer mal quando quer para um fim mau. Portanto, a vontade da alma separada não é mutável do bem para o mal, embora seja mutável de uma coisa querida para outra. Conservada, entretanto, a ordem para o mesmo último fim. Pelo que foi dito, vê-se que esta imobilidade da vontade não é incompatível com o livre-arbítrio, cujo ato é eleger. Com efeito, a eleição diz respeito àquelas coisas que conduzem ao fim, mas não diz respeito ao último fim. Portanto, assim como agora não é incompatível com o livre-arbítrio que desejemos com vontade imutável a bem-aventurança e fujamos da miséria em geral, assim também não será contrário ao livre-arbítrio que a vontade tenda imutavelmente a algo determinado como ao último fim. Porque assim como agora a natureza comum é inerente a nós imutavelmente, pela qual apetecemos a bem-aventurança em geral, assim então permanecerá imutavelmente aquela disposição especial pela qual se deseja isto ou aquilo como o último fim. É uma linguagem mais rebuscada, agora o raciocínio é precisamente esse. A alma muda, a nossa vontade muda, porque a alma está unida ao corpo. E o corpo se desloca. E ao se deslocar, ele conhece. E o corpo escuta. E ao escutar coisas novas, ele tem a possibilidade de mudar. Escutei isso de tal pessoa, pensei isso durante muito tempo. Agora escutei outra coisa. Então eu estou sempre mudando, porque a alma está unida ao corpo. Mas a morte separa a alma do corpo. Está terminando a nossa terceira aula. O assunto é impactante. De fato, temos que tratar isto porque é assunto de fé. Na próxima aula, a quarta aula, continuaremos a tratar da morte. E o assunto vai ser interessante. Todo mundo vai morrer? Sim ou não? No Antigo Testamento temos o exemplo de uma pessoa que não morreu. Duas pessoas, aliás. Quem são? Duas pessoas do Antigo Testamento que não morreram. Enoque e Elias. Enoque, livro do Gênesis, e Elias, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, Samuel. E essas pessoas? São Paulo fala que nem todos nós morreremos. O assunto vai ser esse. A morte vai atingir todo mundo. Quando Jesus vier em glória, todos terão que morrer. Ou quando Jesus vier em glória, todos terão morrido. Ou quando Jesus vier em glória, alguns não morrerão. No credo, nós recitamos: Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os... O assunto vai ser esse. Eu garanto que ele é muito interessante. Até lá, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.